Aleluia, glória a Deus. Querido, talvez nessas notícias que você tem ouvido, calamidades, enchentes, destruição, morte, o noticiário, recentemente, não só recentemente, aliás, muitas vezes está anunciando um caos na terra, está anunciando destruição, morte, calamidade. E talvez você pode se perguntar, será que é possível mudar essa realidade? Será que é possível trazer o céu para a terra? Será que é possível as realidades celestiais, divinas, de alegria, paz, prosperidade, abundância, redenção, justiça, misericórdia, provisão, proteção, segurança, se manifestar na terra? É possível trazer o céu para a terra? Às vezes com tanta notícia ruim, mesmo sendo crente, mesmo congregando, mesmo tendo feito rema, amém, que é poderoso, mesmo assim você pode às vezes se perguntar, no meio de tanta notícia ruim, se é possível manifestar boas notícias, a realidade do céu na terra, na sua casa, na sua cidade, na sua empresa, na sua família. Será que eu tenho que me adaptar a essa realidade de caos, desordem, destruição e morte e aceitar que essa é a realidade? Ou eu posso desejar e experimentar o céu na terra? Querido, o plano de Deus sempre foi e continua sendo trazer o céu para a terra. Amém? A vontade de Deus sempre foi e continua sendo trazer o céu para a terra. Amém? E se você está em Cristo Jesus, eu tenho uma boa notícia para te dar. E se você está aqui e ainda não entregou a tua vida para Jesus, você precisa fazer isso hoje, para que você tenha acesso a essa realidade espiritual. Se você está em Cristo Jesus, Jesus trouxe novamente o céu para a terra. Hoje Cristo vive em você, então o céu está dentro de você. Aleluia. Quero conversar um pouquinho sobre isso com você. Abre lá então em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu creio o Espírito Santo nessa noite, te encorajando a crer na palavra de Deus, te encorajando a crer que a vontade de Deus é trazer o céu para a terra, e que você é um agente que faz parte desse processo, amém? Aleluia. Olha o que diz aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26. É a criação do homem, antes do pecado, o plano original, antes da queda. Antes da terra sofrer a contaminação do pecado, antes da humanidade sofrer as consequências do erro. Amém? O plano original. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga comigo, domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez alguém parecido com ele, com a mesma natureza, como um reflexo. Amém? Para quê? Para que essa pessoa, para que a humanidade, para que o ser humano dominasse a terra. Para quê, pastor? Para que o homem deveria dominar a terra? Para que a realidade do céu se manifestasse na terra. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para trazer o céu para a terra.
Porque se o homem fosse feito de outra forma, apenas de uma forma terrena, o homem não conseguiria trazer a essência do céu para a terra. Por isso o homem foi feito com uma natureza divina. O espírito humano, Deus sopra sobre o barro. Para quê? Para que o espírito humano tivesse uma origem no próprio Deus. Uma origem no céu. Quando Deus fez Adão, Adão tinha um corpo de barro para ele poder tocar na terra. Mas ele tinha uma essência espiritual que vinha do céu. Dessa forma ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus para dominar a terra. Para que a terra pudesse se unir ao céu. Amém? Então Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, para que o céu pudesse se unir com a terra. O plano de Deus, querido, sempre foi que a terra se unisse ao céu. Por isso ele fez o homem, para dominar as criaturas da terra, para dominar toda a terra, e dessa forma governar a terra de uma forma celestial, com a sabedoria divina, amém? Tendo acesso aos recursos do céu, e dessa forma, unir céu e terra, amém? Mas você sabe que Adão e Eva erraram. Ao longo do processo eles tropeçaram, fizeram escolhas erradas. Eva foi enganada pela serpente, e a incredulidade de Eva levou ela a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa forma ela induziu, ou de certa forma encorajou Adão a também comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a desobediência de Adão fizeram com que a humanidade morresse e perdesse o acesso ao céu. Perdesse acesso aos recursos, à sabedoria, a tudo aquilo que permitia que o céu se manifestasse na terra. O pecado separou o Deus do homem, o céu da terra. Mas Deus não desistiu do seu plano. Aleluia. Aliás, Deus nunca desiste de nada. Amém? Deus não muda de ideia. Deus não volta atrás. Deus não retrocede. Aquilo que Ele disse vai se cumprir. Amém? Aquilo que Deus disse a seu respeito vai acontecer, querido. O que depender da parte de Deus está feito. Amém? Vai acontecer. Por isso, se você, querido, que tem um propósito, você que às vezes recebeu já uma profecia, que você vai ser um missionário, um pastor, um evangelista, um apóstolo. Talvez você já recebeu uma palavra de Deus falando que você seria um grande empresário, ou que você ocuparia um cargo político, ou uma posição de destaque na sociedade. Talvez Deus colocou no seu coração planos divinos, propósitos espirituais, para que a sua vida trouxesse o céu para a terra. Amém? Mas talvez, assim como Adão e Eva, você também errou. Talvez, assim como Adão e Eva, você fez escolhas erradas. Mas eu tenho uma boa notícia, porque o Evangelho é boa notícia. A boa notícia é, da mesma forma que Deus não desistiu do seu plano por causa do erro de Adão e Eva, Deus não desistiu de você. Amém? Ele não mudou de ideia a seu respeito. Apesar do seu erro, Deus não desistiu de você. Amém? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, olha a promessa que o próprio Deus já liberou, logo depois da queda, para não deixar dúvida de que Ele manteria o seu propósito e o seu plano. Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo depois que o homem cai, logo depois que o homem peca, Deus anuncia uma sentença, faz uma promessa. Ele anuncia uma sentença sobre a serpente e anuncia uma promessa para a humanidade. Eita glória! É bom demais ver o diabo se lascar, querido. Se alegre, amém? Porque é bom demais ver ele se lascar. Olha o que diz aqui. Porém, Deus falando com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E ele continua, o seu descendente, da mulher, o que ele vai fazer? Olha só, este te ferirá
a cabeça, falando com a serpente. Tu lhe ferirás o calcanhar. O próprio Deus disse: serpente, vai haver uma inimizade entre você e a descendência da mulher. Mas presta atenção, a descendência da mulher vai esmagar a tua cabeça, mesmo que você possa ferir o calcanhar dela. Ele estava profetizando ali a vinda do Messias, porque Jesus foi ferido na cruz pela serpente, mas quando ressuscitou, esmagou a cabeça dela. Aleluia! Jesus foi ferido sim na cruz pela serpente, o corpo dele foi transpassado. Nós vamos celebrar a ceia, amém? O corpo dele foi ferido, ele derramou sangue ali na cruz por você. Satanás conseguiu tocar no corpo dele, mas quando ele ressuscita, aleluia, Jesus esmaga a cabeça da serpente, ele aniquila todo o poder do diabo sobre a humanidade, ele despoja os principados e potestades, ele rasga a dívida que você tinha, cravando ela na cruz, e se assenta à direita do trono de Deus, como nosso intercessor, como nosso advogado, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, amém? Jesus já esmagou a cabeça da serpente. A serpente perdeu a autoridade, porque cabeça fala de autoridade, querido. Cabeça fala de você tirar a autoridade. Aleluia. Como eu disse, havia uma promessa, então, de redenção e vitória para a humanidade. Deus, apesar do erro de Adão e Eva, não mudou de ideia. Mas seria necessário o quê? Que alguém cresce nessa promessa. Deus falou: olha, vai nascer alguém que vai ferir a sua cabeça. Você pode até ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. As promessas de Deus, elas vão se cumprir, mas é necessário que alguém concorde com elas. É necessário que alguém na terra creia naquilo que Deus está dizendo. É necessário que alguém na terra concorde com o céu, para que o céu se manifeste na terra. Aleluia. Deus sempre, querido, está procurando alguém. E aí abre os seus ouvidos espirituais agora. Deus está sempre procurando alguém que concorde com Ele na terra, para que Ele possa manifestar o seu poder. Deus está sempre procurando alguém na terra, porque Deus procura aqueles que se colocam na brecha, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que ouvem a tua voz, aqueles que creem na tua palavra, aqueles que estão disponíveis para servir, para obedecer, para adorar a Deus. Deus está procurando pessoas na terra que concordem com Ele no céu. Para quê? Para que a vontade de Deus se manifeste na terra, para que o que acontece no céu aconteça também na terra, amém? Aleluia. Ele vai te encontrar nessa posição, querido. Ele vai te encontrar nessa posição. Aleluia. A boa notícia é que ele sempre encontra alguém. Amém? E ele encontrou Maria. Abre lá, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Pastor, mas nós somos evangélicos, você vai falar de Maria? Com certeza. Aliás, se fosse você, eu não seria apenas evangélico, eu seria filho de Deus. Porque evangélico, querido, não é salvo, mas os filhos de Deus são salvos, amém? Não se contente em apenas ser evangélico e ter uma igreja para congregar. Se arrependa, creia em Jesus, nasça de novo e se torne filho de Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua eternidade, amém? Então, hoje é dia das mães, né? Aproveitar, nós vamos usar esse exemplo, né? De Maria, para homenagear também as mulheres que são mães, que estão conosco aqui nessa noite, amém? Vocês são uma bênção, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos ler, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30. É a notícia de que Maria daria a luz ao Rei dos Reis. A notícia, alguém sai do céu, vem para a terra, para anunciar a vontade de Deus. Deus envia um anjo do céu para a terra, para anunciar a sua palavra, na expectativa de que alguém na terra
concordasse com aquilo que estava sendo dito. Para quê? Para que a vontade de Deus se manifestasse. Para que o céu se unisse à terra. Amém? Olha o que diz o versículo 30. Mas o anjo lhe disse, falando com Maria, não tenha medo. Não tenha medo, Maria. Porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia! Que notícia extraordinária. Que notícia grandiosa. Querido, se acostume com uma coisa. As notícias do céu sempre são grandes e extraordinárias. As coisas divinas não são pequenas e nem naturais. As coisas de Deus são sobrenaturais, extravagantes, extraordinárias, grandiosas. Por isso elas são de Deus. Porque se elas fossem pequenas e normais, elas seriam humanas. E você faria sozinho. Aleluia. Talvez você tenha uma palavra e acha que aquilo é grande demais. Talvez você recebeu uma direção de Deus e você acha que isso não, quem sou eu para cumprir esse chamado? Isso é grande demais, é de Deus então. Porque se fosse do seu tamanho, seria seu. Porque se fosse apenas do seu tamanho, sua habilidade, sua competência, sua inteligência, sua força, seria só seu. Mas como ele é grande demais e você não consegue fazer sozinho, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Querido, as notícias do céu, elas não estão limitadas à realidade da terra. Amém? Elas são grandes e extraordinárias. Por isso, quando elas se manifestam na terra, elas causam um grande impacto. Elas causam grande mudança. Elas causam grande avivamento, revelação, salvação, cura, milagres, sinais, prodígios acontecem. Porque o céu, querido, é algo grandioso, glorioso. Amém? Então, aquela jovem devia ter em torno de 16 anos, aproximadamente, quando esse anjo visita ela. Imagina uma mulher de 16 anos, que era uma mulher comum. A Bíblia não fala que Maria era de uma família nobre, influente. Não fala que ela tinha uma posição social elevada. Não fala que ela tinha um acesso de uma posição religiosa ou política muita honrosa. Era uma pessoa comum. Mas recebe uma notícia extraordinária. É o Evangelho. Pessoas comuns recebendo notícias extraordinárias. Esse é o Evangelho de Jesus, querido. Que pega o drogado, o viciado, que pega o pecador, que pega o improvável, que pega o condenado, que pega o rejeitado, que pega aquele que está sofrendo, aquele que foi, enfim, esquecido, e levanta ele de uma forma extraordinária, para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Amém? Por isso que o Evangelho muitas vezes é loucura para os sábios desse mundo. Aleluia. E era exatamente isso que estava acontecendo naquele momento. Uma mulher comum, uma jovem comum, recebe a notícia que iria engravidar. E ela nem marido tinha ainda. Ela era virgem. E ela recebe a notícia que ficaria grávida. E não seria, só isso já seria um grande milagre. Amém? Mas não seria grávida, não ficaria grávida de qualquer pessoa. Ela ficaria grávida da pessoa mais importante que já existiu na terra. Ela ficaria grávida do Rei dos Reis, do Rei de Israel, do Messias, que estava sendo aguardado há milhares de anos. Ela ia ser mãe, aleluia, daquele que ia mudar o destino de toda a humanidade. Ele não seria uma pessoa comum. Aleluia. Ah, querido.
ela teve que crer naquilo que ela estava ouvindo. Ela precisou agarrar aquela palavra. Ela precisou receber aquela palavra no coração dela, para que realmente a promessa de Deus se manifestasse através dela. E é assim comigo e é assim com você. Deus tem falado grandes coisas com você. Deus tem anunciado grandes coisas ao seu respeito, ao seu chamado, à sua vida, sua casa, sua família. Mas para que isso aconteça, você precisa concordar com Deus. Você precisa concordar com o que o céu está anunciando. Você precisa crer no seu coração e receber a palavra de Deus, para que ela realmente aconteça através de você. Aquela mulher, ela teve que crer, querido, contra várias circunstâncias adversas. Tanto é que ela vai para a casa de Isabel, para não sofrer perseguição, quando ela estava com o 3º mês já de gravidez, a barriga estava começando a aparecer, e ela vai para a casa de Isabel, para que os vizinhos, os familiares, não perseguissem ela. Ela teve que enfrentar desafios naturais, ela teve que enfrentar circunstâncias adversas, mas ela creu na palavra que havia recebido. Aleluia, querido. Por isso, não abra mão dos planos de Deus. Sabe, você que é mãe, que está aqui, hoje é dia das mães. Assim como Maria teve a responsabilidade de crer na promessa sobre o seu filho, você que é mãe, você tem a responsabilidade de crer na promessa de Deus sobre os seus filhos. Os seus filhos têm um propósito, eles foram criados por um motivo. Você que é mãe, precisa crer naquilo que Deus disse a respeito dos seus filhos. Você precisa regar isso com orações. Você precisa abrir a sua boca e falar isso lá no seu quarto, na sua casa. Você precisa anunciar aquilo que Deus está dizendo a respeito do seu filho. Porque eu também sou pai, né? Nós somos pais e temos a responsabilidade de direcionar o destino dos nossos filhos. Aleluia. Por isso, mãe que está aqui, não abra mão dos planos de Deus para o seu filho. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa a realidade dele na escola, não importa a realidade dele hoje. Não abra mão dos planos de Deus para a sua casa e para os seus filhos. Creia naquilo que Deus diz, confesse isso, ore, declare, fale isso. Amém? Porque essa é a forma do céu se manifestar na terra. Porque Deus está procurando alguém na terra que concorde com Ele. Aleluia. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Sabe, você tem que parar de concordar com o mundo e começar a concordar com Deus. Você tem que parar de concordar com aquilo que está vendo e começar a concordar com aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe qual é o nosso problema? A gente concorda com aquilo que vê, e a gente se acostuma com aquilo que vê, e a gente se conforma com aquilo que vê. Isso é incredulidade. Isso não é fé, querido. Fé é a certeza de algo que eu espero, mesmo eu não vendo. Mesmo eu não vendo. Você precisa concordar com o céu. Você precisa concordar com a palavra. Você precisa concordar com Deus. Se a palavra de Deus diz que o seu filho é curado, ele é curado. Mesmo ele doente em casa com febre. Amém? É isso. Pastor, mas eu não estou vendo. Mas eu estou crendo. Pastor, mas eu não estou vendo. Mas eu estou crendo. Amém? Fé é a certeza daquilo que você não vê, mas que está escrito a seu respeito, que o céu anunciou, que Cristo veio manifestar na terra. Amém? Portanto, fé, querido, é concordar com o céu e não com o mundo. Fé é concordar com o céu e não com o mundo. Amém? Ah, querido, fé não é concordar com o diabo, é concordar com Deus. Fé é concordar com a palavra e não com os sentimentos. Você precisa concordar com a palavra, querido, e não com os sentimentos. Você precisa concordar com Deus e não com as mentiras que o diabo está soprando na sua mente.
Você precisa concordar com o céu, para que ele se manifeste na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na vida dos seus filhos, enfim, no seu chamado. Aleluia. Sabe, o mundo vai dizer que vai piorar. O diabo vai dizer que não vai dar certo. Seus sentimentos vão dizer que você não é capaz. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que o céu diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Que em Jesus você tem o sim e o amém para todas as promessas de Deus. E que em você, pela fé, Cristo vive hoje. Com quem você vai concordar? Com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz, com aquilo que está escrito a seu respeito, ou com aquilo que o mundo, o diabo, ou até mesmo os seus sentimentos têm tentado te enganar. É céu na terra, querido. Esse é o plano de Deus. Adão e Eva concordaram com o diabo e separaram a terra do céu. A igreja de Jesus precisa concordar com o céu para trazer ele de volta, para manifestar ele completamente nessa terra no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 26, abre lá comigo, Mateus capítulo 26, versículo 36. Querido, quando fé e obediência se unem, céu e terra se encontram. Aleluia. Porque a fé tem uma voz e a fé tem uma atitude correspondente. A fé sempre vai ter uma voz e sempre vai ter uma atitude correspondente. Por isso que a obediência é a consequência de quem está crendo. Obedecer a palavra de Deus é a consequência de quem está crendo na palavra de Deus. E quando isso acontece, o céu se manifesta na terra. Mateus capítulo 26, aí nesse trecho, Jesus estava prestes a ser crucificado, ser preso. E ele estava passando por um momento de angústia, a alma dele estava aflita, por causa da crucificação, por causa da separação que ele ia passar, por causa do pecado. Ele ia ficar separado de Deus. Ele ia se tornar pecado no meu e no seu lugar. Por isso nós vamos celebrar a ceia hoje, porque Jesus assumiu o nosso lugar. E esse trecho aqui fala de um momento que antecede a crucificação, um momento de aflição, de pressão, aonde o mundo, o diabo, as trevas foram sobre Jesus para tentar fazer ele desistir. Para tentar fazer com que ele desistisse do plano de Deus. Isso talvez pode acontecer ao longo da sua caminhada. Você pode passar por momentos de pressão e de aflição, mesmo desejando cumprir o propósito de Deus, mesmo crendo, porque Jesus não estava agindo em incredulidade, mesmo crendo, ele foi pressionado, mesmo crendo, ele ficou aflito nas emoções, mesmo crendo e sabendo o seu chamado, ele se sentiu pressionado. E olha a atitude dele. Vamos ler versículo 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Querido, se Jesus, sendo Jesus, foi afligido, ficou aflito, muitas vezes eu e você também poderemos passar por essa situação. Cumprir o plano e o propósito de Deus na terra não será fácil. Amém? Não se iluda com o evangelho cor-de-rosa, de só flores. Para você realmente cumprir o plano de Deus, vai ser desconfortável às vezes. Você vai ser afligido, perseguido, caluniado, criticado. Vai ter circunstâncias contrárias sim.
vai ter adversidade sim. E Jesus falou, bem-aventurados quando isso acontecer com você. Sinal que talvez você esteja no caminho certo. Jesus, para cumprir o seu propósito, passou por situações complicadas e difíceis. Mas ele sabia qual era o seu chamado. Ele desejava agradar a Deus. E ele buscou força no lugar certo. Quando ele precisou de ajuda, de socorro, de força, ele foi até o Pai. Ele foi orar. Ele foi se colocar na presença de Deus e dizer, Pai, eu preciso de você. Eu não consigo sozinho. Esse mês nós estamos falando sobre oração aqui na igreja, oração que prevalece. Orar, querido, é um sinal de dependência. Orar é um sinal de que você depende de Deus. Quem não ora, está dizendo para Deus, eu não preciso de você. Eu resolvo. Porque eu dou conta, eu dou conta. Não preciso orar. Eu não preciso orar para fazer isso, eu não preciso orar para fazer aquilo. Eu não preciso buscar sabedoria, força, graça, porque eu consigo. Jesus, diante da aflição, ele buscou a graça de Deus para se fortalecer. Ele orou a Deus para que a graça o fortalecesse naquele momento de aflição e de angústia. Sabe, querido, quando você estiver angustiado, pressionado, esse é o lugar que Deus precisa te encontrar. Esse é o lugar que Deus precisa te encontrar. Esse lugar de quebrantamento na presença de Deus. Jesus, ele coloca a cara no chão ali no Getsemane. Numa atitude de dependência e de humildade diante de Deus, reconhecendo que ele precisava do favor do céu. Querido, se o céu anunciou, é o céu que vai te dar o recurso. Se o céu disse, é de lá que vem a força. Se o céu declarou, é de lá que vai vir a ferramenta, o recurso, a habilidade, a inteligência, a sabedoria. É de lá que vai vir aquilo que você precisa. A graça te fortalece, a graça te capacita, a graça te encoraja, a graça no momento de aflição e de angústia, ela te consola, ela te coloca para cima, ela traz refrigério, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz consolo no nome de Jesus. Aleluia. Ah, querido, Jesus foi fortalecido pela graça divina para fazer o que era impossível aos homens. Se aquilo que o céu anunciou a seu respeito é grande demais, saiba que só pela graça você vai chegar lá. Se aquilo que o céu disse a seu respeito é grande demais, saiba que é só pela graça que você vai conseguir chegar lá. Amém? Você precisa da graça em Cristo Jesus para te fortalecer e dessa forma você conseguir obedecer às direções do Espírito. Obedecer o que a palavra de Deus diz que é necessário que você faça para que a glória de Deus alcance você. Por isso, a obediência de Jesus abriu o caminho do céu para você. No versículo 39, olha o que diz: e adiantando-se um pouco, ainda falando sobre Jesus, né? E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. No chão, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres, ou seja feita a tua vontade. Obedecer, querido, é fazer a vontade do céu e não da terra. Obedecer é fazer o que a palavra de Deus diz e não o que o seu sentimento diz. Obedecer não é fazer apenas o que você quer, mas é fazer o que o seu pai deseja que você faça. Amém? O plano de Deus está relacionado à vontade dele. Você vai precisar da graça dele para conseguir obedecer e cumprir o seu propósito. A oração, querido, te fortalece na graça divina e te capacita a viver em obediência. Sabe? Valorize os momentos de oração que você pode ter. Valorize esses momentos, desfrute deles.
Receba a graça divina nesses momentos. Receba encorajamento nesses momentos. Receba ferramentas espirituais. Receba sabedoria do alto. Receba refrigério nesses momentos. Porque é essa graça que vai te capacitar a obedecer a palavra de Deus. Porque na sua força você não consegue. Porque na sua força é lei. Mas existe uma graça que opera em você por causa de Cristo. E você pode andar em santidade, no temor do Senhor. Você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Você pode crer na palavra dEle. Você pode se mover nos dons espirituais. Porque existe uma graça que opera em você. Aleluia. O louvor pode subir. Aleluia. Querido, os céus, eles vão se manifestar na sua vida. Quando você crê na palavra e obedecer à vontade de Deus. Sabe? Você precisa crer na palavra em primeiro lugar. E como é que você vai crer? Como é que eu posso crer, pastor? Como é que eu posso ter uma fé desse jeito? Só tem um jeito, querido. Não adianta você orar a Deus pedindo fé. A fé só vem de um jeito. Pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Seja ela escrita, seja ela por meios digitais, seja ela de qualquer jeito. Mas você precisa ouvir a palavra de Deus, para que fé seja gerada no seu coração, para que a incredulidade, o medo, a confusão, que muitas vezes atormenta a sua mente, ela seja destruída, para que todo sofisma mental seja arrancado da sua mente, e a palavra de Deus possa renovar a sua mente com a verdade, para que a revelação do Evangelho chegue no seu coração. A palavra vem pelo ouvir. Então ela entra pelo ouvido, mas muitas vezes ela esbarra uma fortaleza na sua mente, da cultura, da tradição, da religiosidade, e aí ela não consegue chegar no coração. Por isso você tem que ouvir de novo, ir no culto de novo, fazer devocional de novo, ler a Bíblia de novo, e continuar ouvindo. Uma hora essa palavra ela rompe a barreira da mente, da fortaleza mental, que foi criada ao longo do tempo, e ela cai no teu coração, no teu espírito, e dali, querido, ela produz vida, e dali ela traz revelação, convicção, e dali você é transformado de dentro para fora, e ali brota uma alegria, brota uma sabedoria, brota uma ousadia, para que você possa se mover de acordo com a palavra de Deus. Mas pastor, eu estou crendo, mas eu estou cansado, eu estou aflito, estou angustiado, estou estressado. Você precisa da graça. E a graça não vem pela palavra. A graça vem pela oração. A fé vem pela palavra. Mas a graça te encontra quando você se prostra diante de Deus em oração, admitindo a fraqueza para que Deus te fortaleça, apresentando diante de Deus tudo aquilo que te traz ansiedade, com orações e com súplicas, apresentando para Ele tudo aquilo que aflige a sua alma, para que a graça que há em Cristo Jesus encontre você, lá no secreto, lá onde ninguém está vendo. Chore lá, querido, chore na presença de Deus, para que você possa rir na frente dos homens. Chore sim, se quebrante sim, no seu devocional, no seu secreto, para que você possa sorrir na frente dos homens, para que não seja um sorriso amarelo, falso, nem hipócrita, mas que seja uma alegria verdadeira de alguém que está na graça e não na força do braço, de alguém que está vivendo na graça e não na lei, de alguém que está vivendo na graça e não apenas na religião, mas alguém que está desfrutando de algo genuíno e poderoso que vem do céu para a terra, que alcança você, que alcança o seu coração, que te encoraja, que te fortalece. Faça do seu quarto um Getsêmani nos momentos de aflição. Faça desse ambiente de intimidade e relacionamento com Deus uma ferramenta para que o céu toque a sua casa, para que o céu toque a sua vida, para que o céu toque as suas emoções. E aí você vai obedecer a Deus com alegria, rindo da cara do diabo, celebrando a palavra de Deus, descansando na fidelidade dEle, desfrutando do cuidado e do amor dEle.
Existe uma graça disponível para mim e para você, para que a gente possa cumprir o plano de Deus, a vontade do céu nessa terra. Ah, querido, talvez você está perguntando, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quero ler o último versículo com você, porque talvez essa pergunta está aí no seu coração, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Existe uma vontade que é para toda a igreja. Deus tem um plano individual para você? Amém. Você é único. Mas existe um plano para a igreja do Senhor na terra nesses últimos dias. Existe algo do céu que tem que se manifestar na terra hoje. Existe algo que está lá no céu que precisa alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira. Existem coisas espirituais preparadas para mim e para você em Cristo Jesus, que precisam se manifestar na vida de outras pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte: Jesus falando para os discípulos, para a igreja, uma nova aliança, uma nova fase começando na terra, aonde a igreja traria o céu. É a igreja que traz o céu para a terra. Não é outra pessoa, não é o governo, não são as ONGs, nem são os anjos. Quem traz o céu para a terra é a igreja, é o corpo de Cristo. Assim como a mesma missão de Adão, Jesus é o segundo Adão, e ele delegou agora para a igreja a missão que ele começou. Jesus veio do céu e trouxe o céu para a terra, mas Jesus voltou para o céu, para quê? Para que a igreja continuasse a sua missão, de trazer o céu para a terra. E ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Aleluia. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Aleluia. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Céu na terra, salvação é céu na terra, cura é céu na terra, expelir demônio é céu na terra, andar em segurança e proteção divina é céu na terra. Céu na terra, essa é a vontade de Deus, essa é a sua missão como cristão e como igreja. Anunciar o evangelho para que haja fé, para que as pessoas possam crer, para que as pessoas possam obedecer aquilo que está sendo anunciado, e dessa forma o céu se manifestar na vida de homens e mulheres. Sabe, querido, tem pessoas nessa cidade, e também em Matias Barbosa, amém, que precisam ouvir o evangelho, que precisam escutar a verdade do evangelho, que precisam experimentar da realidade do céu. Mas aonde está o céu? Olha para a pessoa do seu lado, vê se tem cheiro de céu, vê se tem cheiro de céu. O céu está dentro, o reino de Deus está dentro de nós, Cristo vive em nós, e é liberado através de nós, quando falamos, quando pregamos o evangelho, quando oramos pelos enfermos, quando impomos a mão sobre os enfermos. O céu que está dentro de nós flui através de nós e alcança as pessoas. Você, querido, carrega o céu para que ele possa se unir com essa terra. Essa é a sua missão como igreja. Aleluia. Fica de pé, vamos orar. Vamos encher esse lugar
com as palavras do céu. Vamos encher esse lugar com as palavras do alto do céu. Oh,